O milionário achava que ela era só uma secretária qualquer. Humilhava a jovem na frente de todos, sem dó nem respeito. Mas tudo mudou quando ela atendeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, um cientista renomado mudaria tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol mal havia nascido quando Fernanda Alves atravessou as portas espelhadas do imponente edifício Itamaraty Plaza, no coração financeiro de São Paulo. Como fazia todos os dias nos últimos 7 anos, ajeitou o crachá que identificava sua posição como gerente de projetos na construtora Horizonte, uma das maiores empresas do ramo imobiliário do país. Seus passos ecoavam pelo mármore polido do saguão, enquanto tentava ignorar a sensação de peso que crescia em seu peito conforme se aproximava dos elevadores. Bom dia, Fernanda. Chegando cedo como sempre, né? Júlio, o segurança de meia-idade, com um sorriso acolhedor, era um dos poucos rostos amigáveis naquele lugar. Bom dia, Júlio. Pois é, outro dia pela frente, respondeu com um sorriso contido, entrando no elevador que a levaria ao 20º andar. Enquanto observava os números digitais aumentarem no painel, Fernanda respirou fundo, preparando-se mentalmente para mais. Um dia sob o comando de Ricardo Mendes, diretor de operações e seu superior imediato. O homem que há 3 anos transformara sua vida profissional em um verdadeiro pesadelo. Ao chegar à sua mesa, colocou a bolsa na gaveta e ligou o computador, esperando ser a primeira a chegar, como de costume. Precisava organizar os relatórios antes que a tempestade começasse. 20 minutos depois, o barulho característico de sapatos italianos batendo firmemente contra o piso anunciou a chegada de Ricardo. Bom dia, Fernanda, ele disse sem olhá-la, a voz carregando aquele tom de superioridade que ela tanto conhecia. Já terminou os relatórios que pedi ontem? Preciso deles para a reunião das 10. Estou finalizando, Ricardo. Estarão prontos em meia hora conforme combinamos. Ele parou, virando-se lentamente. Seus olhos escuros a encararam com aquela expressão que misturava desprezo e irritação. Combinamos? Eu não combino nada, Fernanda. Eu ordeno. E espero que seja cumprido quando eu determino, não quando você acha conveniente. As palavras saíram como chicotadas, fazendo com que os poucos colegas que já haviam chegado baixassem os olhos, fingindo não ouvir. Ninguém jamais interferia, ninguém jamais contestava. Me desculpe. Estarão prontos o quanto antes, ela respondeu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Desculpas não constroem edifícios, Fernanda. Eficiência constrói, algo que você claramente não consegue demonstrar ultimamente. Virou as costas e seguiu para sua sala, deixando Fernanda paralisada, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. 7 anos de formação em engenharia civil pela USP, 3 especializações, 2 prêmios de inovação em sustentabilidade e, ainda assim, nada parecia suficiente para merecer o mínimo de respeito naquele ambiente. Ao longo da manhã, Fernanda enviou os relatórios e preparou-se para a reunião. Sentada à mesa de conferência, apresentou dados sobre o andamento do projeto Jardins Verticais, um empreendimento inovador que poderia mudar o perfil urbano da capital paulista. Enquanto explicava os benefícios ambientais e econômicos, Ricardo a interrompeu. Fernanda, isso é o melhor que você consegue propor? Jardins pendurados em prédios. Isso não é inovação, é jardinagem, cara. Qualquer estagiário teria ideias mais práticas. As risadas contidas dos outros diretores fizeram seu rosto queimar. Não era a primeira vez que Ricardo desmerecia suas ideias publicamente. Na verdade, tornara-se quase um ritual. Ricardo, os dados mostram que a implementação desses jardins reduzem até 30% o consumo energético do edifício, além de valorizar o imóvel em cerca de 25%. Não é apenas estética, é funcionalidade comprovada. Ela tentou argumentar, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Se você soubesse de fato o que funciona no mercado, não precisaria de mim para apontar as falhas óbvias em seus projetos. Deixe as inovações para quem entende do assunto. Novamente aquele silêncio constrangedor. Novamente
o olhar de piedade dos colegas. Novamente a sensação de que, não importava o quanto se esforçasse, seria sempre insuficiente. De volta à sua mesa, Fernanda encontrou Danilo, analista júnior que trabalhava diretamente com ela. Com seus 20 e poucos anos e entusiasmo, de recém-formado, era dos poucos que ainda não haviam sido completamente tragados pela cultura tóxica do local. Eu achei sua apresentação incrível, Fernanda. Ele sussurrou, olhando ao redor para certificar-se de que não seria ouvido. Não entendo por que o Ricardo implica tanto com você. Fernanda sorriu agradecida, embora o gesto não alcançasse seus olhos. Obrigada, Danilo, mas é melhor você não se associar muito a mim se quiser progredir por aqui. O restante do dia transcorreu como todos os outros, e-mails ríspidos, de Ricardo apontando erros inexistentes, comentários sarcásticos nos corredores, tarefas de última hora que a forçavam a ficar além do expediente. Ao final da tarde, enquanto a maioria dos colegas já havia saído, Fernanda permanecia em sua mesa, revisando pela terceira vez uma planilha que precisaria estar impecável na manhã seguinte. Ainda aqui, Fernanda? A voz de Luísa Prado, diretora financeira, soou próxima. Uma das poucas mulheres em cargo de liderança na empresa, Luísa era conhecida por sua competência inabalável, mas também por raramente interferir nos métodos de Ricardo. Só terminando, algumas pendências, respondeu sem levantar os olhos da tela. Sabe, eu já estive no seu lugar, Luísa comentou, apoiando-se na divisória da baia. Homens como Ricardo existem em todas as empresas. Você precisa aprender a jogar o jogo deles ou será engolida. Fernanda finalmente olhou para a mulher mais velha. Com todo respeito, Luísa, não acredito que precisamos nos tornar como eles, para sermos respeitadas. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Luísa. Eu disse jogar o jogo deles, não se tornar como eles. Há uma diferença. Fez uma pausa e acrescentou. O concurso interno de inovação está com inscrições abertas. Ouvi dizer que você tem projetos interessantes engavetados. Antes que Fernanda pudesse responder, Luísa já estava a caminho do elevador, deixando para trás aquela sugestão que mais parecia um desafio. Na solidão de seu apartamento naquela noite, Fernanda abriu uma garrafa de vinho e sentou-se na pequena varanda que dava vista para a cidade iluminada. Observou a imensidão de São Paulo, aquela megalópole que engolia sonhos com a mesma facilidade com que erguia arranha-céus. Em algum lugar entre aquelas luzes existiam pessoas realizadas, pessoas que faziam a diferença, pessoas que eram ouvidas. Por que não conseguia ser uma delas? Pegou o celular e abriu o aplicativo de empregos que consultava com frequência cada vez maior. Talvez fosse hora de desistir. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez ela realmente não fosse boa o suficiente. Com esse pensamento sufocante, Fernanda terminou seu vinho enquanto as luzes da cidade piscavam indiferentes à sua angústia, como estrelas distantes demais para oferecer qualquer consolo. A manhã de sexta-feira chegou com uma chuva fina, típica do outono paulistano. Fernanda entrou no escritório sacudindo o guarda-chuva, tentando manter-se apresentável, apesar da umidade que parecia penetrar tudo. Ao chegar à sua mesa, encontrou um post-it amarelo colado em seu monitor. Na minha sala, 9 horas, RM. Um suspiro escapou de seus lábios. As convocações para a sala de Ricardo raramente traziam boas notícias. Conferiu o relógio. 8h40. Ainda tinha tempo para um café, embora seu estômago estivesse embrulhado demais para qualquer coisa. Problemas? Perguntou Danilo, que acabava de chegar, depositando sua mochila sobre a cadeira vizinha. O de sempre, respondeu Fernanda, forçando um sorriso. Ricardo quer me ver. Boa sorte, se precisar de algo... Obrigada, Danilo, mas você já faz mais do que deveria só por não me evitar como os outros. Às 9 em ponto, Fernanda bateu na porta da sala de Ricardo, o coração acelerado como sempre acontecia nessas ocasiões. Entre, a voz autoritária ordenou de dentro. Ricardo estava sentado atrás de sua imponente mesa de madeira escura, o computador aberto à sua frente. Não levantou os olhos quando ela entrou. Sente-se,
Indicou a cadeira à sua frente com um gesto displicente. Fernanda obedeceu, mantendo a postura ereta, as mãos cruzadas sobre o colo para disfarçar o tremor leve que as acometia. Estive revisando o projeto Jardins Verticais, começou ele, ainda sem olhá-la. Como imaginei, está repleto de falhas estruturais. Seu departamento terá que refazer tudo se quisermos apresentá-lo ao conselho. Falhas estruturais? Fernanda não conseguiu esconder a surpresa. Ricardo, a equipe de engenharia, revisou os cálculos 3 vezes. Os testes em escala reduzida foram aprovados. Quais falhas exatamente você identificou? Finalmente ele ergueu os olhos, aquele olhar que combinava impaciência e desprezo. Você realmente acha que entende mais de estruturas do que eu? Depois de 15 anos no mercado, você acha que não sei identificar quando um projeto é inviável? Não estou questionando. Sua experiência. Fernanda tentou amenizar, sentindo o rosto esquentar. Só gostaria de entender quais pontos precisamos corrigir. O problema, Fernanda, é que você sempre questiona. Sempre acha que tem uma solução melhor. Talvez seja por isso que sua carreira está estagnada, enquanto pessoas com metade do seu tempo de casa já alcançaram posições superiores. As palavras atingiram Fernanda como um soco no estômago. Era verdade. Vira colegas homens, alguns recém-chegados, serem promovidos enquanto ela permanecia no mesmo cargo há anos, apesar de suas realizações. Refaça o projeto até segunda-feira. E dessa vez tente não desperdiçar o tempo da empresa com ideias que não têm aplicação prática. Dispensada com um aceno, Fernanda saiu da sala sentindo o peso familiar da humilhação. De volta à sua mesa, abriu o arquivo do projeto e começou a revisá-lo, mesmo sabendo que não encontraria as tais falhas estruturais. Ricardo simplesmente não suportava que suas ideias pudessem ter mérito. Por volta das 11 horas, enquanto a maioria dos colegas já se preparava para o almoço, o telefone em sua mesa tocou. Fernanda atendeu automaticamente, ainda absorta nos cálculos que revisava. Departamento de Projetos, Fernanda falando. Bom dia, Fernanda Alves. A voz masculina do outro lado soava estranhamente familiar, embora ela não conseguisse identificá-la. De imediato. Aqui é o professor Carlos Eduardo Martins, do Instituto Nacional de Pesquisas Ambientais. Fernanda paralisou. Carlos Eduardo Martins era um dos maiores nomes em sustentabilidade urbana no país. Seus artigos sobre a integração de elementos naturais em ambientes construídos eram referência mundial. O que ele poderia querer com ela? Sim, sou eu mesma. Em que posso ajudá-lo, professor? Tive acesso ao seu artigo sobre implementação de sistemas hidropônicos em fachadas urbanas. Fiquei impressionado com sua abordagem inovadora para o problema da irrigação autogerida. Fernanda piscou confusa. Aquele artigo havia sido publicado em uma revista acadêmica pequena há quase 2 anos. Duvidava que alguém além dos avaliadores o tivesse lido com atenção. Obrigada, professor. É uma honra ouvir isso do senhor. Estou coordenando um projeto piloto em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Queremos implementar jardins verticais em edifícios públicos do centro, começando pela Biblioteca Mário de Andrade. Gostaria de convidá-la para integrar nossa equipe consultiva. A proposta era tão inesperada que Fernanda precisou de alguns segundos para processar o que ouvia. Ali estava ela sendo humilhada por Ricardo por propor exatamente o que um dos maiores especialistas do país considerava válido o suficiente para a implementação. Eu estou lisonjeada com o convite, professor. Realmente não esperava. Sua perspectiva como engenheira que atua no setor privado seria valiosa para nós. Além disso, li outros trabalhos seus. Você tem um talento único para encontrar soluções onde outros veem apenas problemas. Enquanto o professor falava, detalhando o projeto e como ela poderia contribuir, Fernanda sentiu algo despertar dentro de si. Aquela chama que Ricardo vinha sistematicamente tentando apagar começava a reacender. O senhor disse que leu outros trabalhos meus? Sim, acompanho sua produção há algum tempo. Inclusive, estava em Barcelona quando você apresentou aquela solução para a captação de água pluvial em coberturas convencionais, no Congresso de Arquitetura Sustentável.
foi brilhante, embora injustamente pouco reconhecida. Fernanda, mal, podia acreditar. Nem mesmo seus colegas mais próximos sabiam dessa apresentação. Havia sido um momento de grande orgulho pessoal, mas que acabou ofuscado por críticas de Ricardo quando retornou ao Brasil. Segundo ele, congressos internacionais eram perda de tempo e dinheiro. Quando poderíamos nos encontrar para discutir os detalhes, professor? Que tal um café na segunda-feira? Podemos nos encontrar na própria Biblioteca Mário de Andrade. Assim você já conhece o local do projeto. Ao desligar o telefone, Fernanda permaneceu imóvel por alguns instantes, processando o que acabara de acontecer. Foi interrompida por Danilo, que voltava do almoço. Tudo bem, Fernanda? Parece que viu um fantasma. Não, Danilo. Na verdade, acho que acabo de ver uma luz no fim do túnel. Durante o restante do dia, algo havia mudado em Fernanda. Revisou o projeto Jardins Verticais não mais com resignação, mas com um renovado senso de propósito. Cada cálculo, cada detalhe que Ricardo questionara sem motivo aparente, agora, tinha para ela um significado diferente. Não eram falhas, eram inovações que pessoas mais visionárias, como o professor Carlos Eduardo, reconheciam como valiosas. No final da tarde, Ricardo parou em sua mesa, como fazia frequentemente para checar seu progresso, ou mais precisamente, para encontrar algo a criticar. Como está a revisão? Perguntou com aquele tom condescendente. Avançando bem, respondeu Fernanda, mantendo os olhos na tela. Na verdade, estou fazendo algumas melhorias adicionais que acho que serão interessantes. Ricardo arqueou uma sobrancelha, surpreso, com a resposta que não demonstrava a habitual submissão. Melhorias? Pedi que corrigisse as falhas, não que inventasse mais problemas. Fernanda finalmente olhou para ele. Algo em seu olhar havia mudado. Às vezes, Ricardo, o que alguns veem como problemas, outros reconhecem como soluções inovadoras. O comentário pegou Ricardo desprevenido. Por um instante, um lampejo de incerteza cruzou seu rosto, logo substituído pela expressão severa de sempre. Só. Tenha isso pronto na segunda, sem desculpas. Enquanto o via se afastar, Fernanda percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia aquela habitual contração no estômago após uma interação com Ricardo. Em vez disso, uma sensação estranha de poder começava a tomar forma dentro dela. Naquela noite, ao chegar em casa, não abriu uma garrafa de vinho para afogar frustrações como de costume. Em vez disso, retirou da estante empoeirada suas antigas pastas de projetos pessoais, ideias que havia abandonado por acreditar que nunca teriam valor no mundo real. Entre elas, encontrou o rascunho original do sistema hidropônico que havia chamado a atenção do professor Carlos Eduardo. Com uma xícara de chá ao lado e música ambiente, Fernanda trabalhou até tarde, refinando conceitos, atualizando pesquisas, redescobrindo a engenheira apaixonada e criativa que fora um dia, antes que as críticas constantes de Ricardo a fizessem duvidar de cada ideia, de cada instinto profissional. Pela primeira vez em anos, adormeceu não com lágrimas de frustração, mas com um sorriso de antecipação pelo que estava por vir. A segunda-feira amanheceu com um céu surpreendentemente azul em São Paulo, como se a própria natureza quisesse sinalizar que algo estava diferente. Fernanda chegou ao escritório mais cedo que o habitual, determinada a concluir a revisão do projeto antes de seu encontro com o professor Carlos Eduardo na Biblioteca Mário de Andrade. Bom dia, Fernanda. Nossa, você está diferente, comentou Júlio, o segurança, quando ela passou pelo saguão. Fernanda sorriu. Havia escolhido um conjunto vermelho que normalmente reservava para ocasiões especiais, em vez dos tons neutros que costumava usar para não chamar atenção. Bom, tia Júlio, às vezes precisamos de uma mudança, não é mesmo? No escritório ainda vazio, finalizou a revisão do projeto, acrescentando algumas das melhorias que havia elaborado durante o fim de semana. Não se importava mais se Ricardo iria criticá-las. O reconhecimento do professor Carlos Eduardo havia restaurado algo que ela nem percebera ter perdido: a confiança em seu próprio talento. Quando Ricardo chegou,
Fernanda já havia enviado o projeto revisado para seu e-mail. Ele passou por sua mesa sem cumprimentá-la, como de costume, mas dessa vez ela não sentiu aquela familiar contração no estômago. Algo havia definitivamente mudado. Às 11 horas, pediu a Danilo que cobrisse sua ausência durante o almoço. "Tem algum compromisso especial?" perguntou o jovem, notando a roupa diferente e o batom vermelho que ela raramente usava no trabalho. "Na verdade, tenho. Vou me encontrar com o professor Carlos Eduardo Martins." Os olhos de Danilo se arregalaram. "O Carlos Eduardo Martins? O cara que revolucionou os sistemas de sustentabilidade urbana? Como você conseguiu uma reunião com ele?" "Ele me ligou", respondeu Fernanda com simplicidade, apreciando secretamente a expressão de espanto do colega. "Leu meu artigo sobre sistemas hidropônicos e quer que eu participe de um projeto com a prefeitura." "Uau, Fernanda, isso é incrível! O Ricardo sabe disso?" Ela fez uma pausa, considerando a pergunta. "Ainda não. E prefiro que continue assim por enquanto." A Biblioteca Mário de Andrade, com sua arquitetura imponente dos anos 1930, ficava a apenas 20 minutos de caminhada do escritório. Fernanda optou por ir a pé, aproveitando o clima agradável e o tempo para organizar seus pensamentos. Ao entrar no edifício histórico, sentiu uma onda de reverência. Aquele lugar repleto de conhecimento acumulado por gerações parecia o cenário perfeito para o que sentia ser um recomeço em sua vida profissional. O professor Carlos Eduardo a esperava no café do mezanino. Reconheceu-o imediatamente das fotos em publicações científicas. Cabelos grisalhos, óculos de armação fina e um sorriso acolhedor que destoava da seriedade acadêmica que seu nome evocava. "Fernanda Alves, presumo?" Ele se levantou para cumprimentá-la. "É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente." "O prazer é todo meu, professor. Ainda estou tentando processar que o senhor conhece meu trabalho. Por favor, me chame de Carlos e não subestime seu talento, seu enfoque prático para problemas que a maioria dos teóricos considera apenas abstratamente, é exatamente o que precisamos." Durante as 2 horas seguintes, discutiram o projeto da biblioteca, mas também divagaram por diversos temas relacionados à sustentabilidade urbana. Fernanda sentia-se energizada, engajada intelectualmente de uma forma que há muito não experimentava. "Sabe", comentou Carlos enquanto esperavam o café, "seu nome surgiu através de uma recomendação. Um antigo colega mencionou seus artigos quando buscávamos profissionais com visão inovadora." "Um colega?" Fernanda perguntou, curiosa. "Sim, Pedro Santana. Trabalhamos juntos no início de nossas carreiras, antes dele migrar completamente para o setor privado. Disse que você era um talento subaproveitado na construtora Horizonte." Fernanda franziu o senho. Não conhecia nenhum Pedro Santana na empresa. "Desculpe, professor." "Carlos, não me recordo desse nome. Ele trabalha na Horizonte?" Não, mas conhece bem a empresa. Na verdade, ele mencionou especificamente seu supervisor, Ricardo Mendes, não é? Disse que Ricardo tinha o costume de sufocar talentos promissores que pudessem ameaçar sua posição. Um arrepio percorreu a espinha de Fernanda. Como alguém de fora poderia descrever tão precisamente sua situação? "Carlos, me desculpe a indiscrição, mas como exatamente Pedro Santana conhece Ricardo?" O professor sorriu, como se a pergunta trouxesse alguma memória divertida. "Oh, eles têm uma longa história. Estudaram juntos na Politécnica, foram colegas de turma. Depois trabalharam na mesma construtora por alguns anos, até que, bem, digamos que tiveram um desentendimento significativo. Pedro sempre foi um visionário, enquanto Ricardo era mais tradicional." Fernanda completou, começando a ligar os pontos. "Isso é uma forma educada de dizer." Carlos riu levemente. "Na verdade, Ricardo sabotou um projeto revolucionário que Pedro havia desenvolvido. Apresentou-o como seu à diretoria, mas quando surgiram complicações, jogou toda a culpa em Pedro. Foi um escândalo considerável no meio." Fernanda sentiu o coração acelerar. A história soava estranhamente familiar. E o que aconteceu com Pedro depois disso?
Ele se reinventou. Fundou sua própria consultoria, focada em inovação sustentável. Hoje trabalha principalmente no exterior, mas mantemos contato. Foi ele quem me enviou seu artigo, na verdade. A mente de Fernanda trabalhava a mil, porque alguém que ela nem conhecia estaria interessado em sua carreira. E como ele sabia tanto sobre sua situação na empresa? Gostaria muito de conhecê-lo, disse, tentando manter o tom casual. Isso pode ser arranjado. Pedro estará em São Paulo na próxima semana para uma conferência sobre cidades inteligentes. Posso convidá-lo para nosso próximo encontro. Quando retornou ao escritório, Fernanda sentia-se como se carregasse um segredo explosivo. A ideia de que existia uma história prévia entre Ricardo e esse misterioso Pedro Santana, uma história que poderia explicar o comportamento tirânico de seu chefe, era tão intrigante quanto perturbadora. Ao sentar-se à sua mesa, notou que Ricardo a observava através das paredes de vidro de sua sala. Havia algo diferente em seu olhar, uma espécie de apreensão que ela nunca havia notado antes. Como foi o almoço? Perguntou Danilo discretamente. Esclarecedor, respondeu Fernanda, mantendo os olhos em seu computador. Muito esclarecedor. Ao final do expediente, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Fernanda permaneceu em sua mesa, aparentemente trabalhando. Na realidade, havia decidido fazer uma pequena investigação. Com cautela, acessou o sistema de recursos humanos usando a senha de administração, que Luísa, a diretora financeira, inadvertidamente havia deixado anotada durante uma reunião conjunta semanas atrás. Buscou por Pedro Santana nos registros históricos de funcionários. Nada. Tentou, então, no sistema de projetos antigos. Novamente sem resultados. Estava prestes a desistir quando decidiu verificar os registros acadêmicos que a empresa mantinha de seus principais executivos. E lá estava. Na lista de formandos da Escola Politécnica da USP, turma de 1998, Ricardo Mendes e Pedro Santana, ambos com honras. Havia inclusive uma foto da formatura, mostrando dois jovens sorridentes, braços sobre os ombros um do outro, claramente amigos próximos. "O que você está fazendo ainda aqui?" A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado ao lado de sua mesa, olhando suspeitosamente para a tela do computador. Fernanda rapidamente mudou para outra janela. "Apenas finalizando alguns detalhes do projeto que você pediu para revisar", respondeu, tentando manter a voz firme. Ricardo estreitou, os olhos claramente desconfiado. "Você esteve fora durante o almoço, isso não é comum." Não era uma pergunta, mas a implicação estava clara. Ele queria saber onde ela estivera. "Tive um compromisso pessoal", respondeu Fernanda, sustentando seu olhar pela primeira vez em muito tempo. "Pessoal?", repetiu ele, como se testasse a palavra. "E presumo que tenha algo a ver com essa nova atitude que você está demonstrando?" Fernanda sentiu um leve tremor, mas o sufocou. Não voltaria a se intimidar. "Talvez eu apenas tenha encontrado uma nova perspectiva, Ricardo." Algo passou pelos olhos dele. Uma sombra fugaz de preocupação, rapidamente mascarada pela habitual expressão de autoridade. "Só não deixe que essa nova perspectiva interfira no seu trabalho. Ainda temos o projeto Jardins Verticais para finalizar e, como sempre, dependemos de sua competência." A forma como ele enfatizou a última palavra soou quase como uma ameaça. "Não se preocupe", respondeu Fernanda, um leve sorriso nos lábios. "Estou mais comprometida do que nunca com esse projeto." Depois que Ricardo finalmente saiu, Fernanda permitiu-se respirar fundo. Aquele breve confronto havia sido diferente de todos os anteriores. Pela primeira vez, sentira que Ricardo estava na defensiva, não ela. Antes de desligar o computador, voltou à foto de formatura que havia encontrado. Estudou cuidadosamente o rosto jovem de Pedro Santana, tentando memorizá-lo. Se ele realmente viesse a São Paulo na semana seguinte, queria estar preparada para reconhecê-lo. Saindo do edifício, Fernanda olhou para o céu noturno de São Paulo, as estrelas quase invisíveis por causa da poluição luminosa. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia vê-las claramente,
guiando-a para um caminho que até então permanecera oculto. Em seu apartamento, abriu o notebook e começou a pesquisar tudo o que podia sobre Pedro Santana. Descobriu que ele havia fundado a Santana Green Solutions, uma consultoria internacional especializada em projetos sustentáveis. A empresa tinha escritórios em Barcelona, Singapura e Vancouver e era responsável por algumas das implementações mais inovadoras em construção verde ao redor do mundo. Em um artigo de uma revista especializada, encontrou uma citação que a fez prender a respiração. A verdadeira inovação frequentemente é sufocada por aqueles que temem a mudança. Aprendi isso da maneira mais difícil, quando um antigo amigo transformou-se no meu maior obstáculo. A cada nova descoberta, Fernanda sentia as peças se encaixando. O comportamento de Ricardo, seu medo visceral de inovação, sua necessidade de diminuir constantemente as ideias dos outros, tudo começava a fazer sentido sob uma nova luz. Adormeceu tarde naquela noite, a mente repleta de perguntas e possibilidades. Pela primeira vez em anos, o que a mantinha acordada não era angústia, mas excitação. A sensação de estar à beira de uma descoberta importante, uma verdade há muito enterrada que poderia finalmente vir à tona. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica do escritório. A nova postura de Fernanda não passava despercebida. Ela ainda cumpria todas as suas obrigações com a mesma eficiência, mas agora havia algo diferente em seu comportamento. Uma confiança tranquila que desconcertava Ricardo e intrigava os colegas. "Tem algo acontecendo que você não está me contando", comentou Danilo durante o café da manhã de quinta-feira, quando os dois se encontraram na pequena cafeteria próxima ao escritório. Fernanda sorriu, mexendo distraidamente sua xícara. "Digamos que estou redescobrindo quem eu sou profissionalmente." "Isso tem algo a ver com aquele professor que você encontrou?" "Em parte", admitiu ela, "mas também tem a ver com algumas descobertas interessantes." O celular de Fernanda vibrou, interrompendo a conversa. Era uma mensagem de Carlos Eduardo. Pedro Santana confirmou para o almoço de segunda-feira, R$13 no restaurante Jardineira. Em Pinheiros, ele está particularmente interessado em conhecê-la. Seu coração acelerou. O homem misterioso que aparentemente conhecia tão bem Ricardo finalmente estaria frente a frente com ela. "Boas notícias?" perguntou Danilo, notando sua expressão. "Pode-se dizer que sim. Na segunda-feira vou conhecer alguém que pode ter respostas para muitas perguntas." De volta ao escritório, Fernanda encontrou um memorando sobre sua mesa. A data do concurso interno de inovação havia sido antecipada. As inscrições se encerrariam na sexta-feira seguinte e as apresentações aconteceriam em apenas 2 semanas. "Foi ideia do Ricardo", informou Amanda, a secretária da diretoria, que passava distribuindo os comunicados. "Disse que precisamos definir os projetos prioritários antes do fechamento do trimestre." Fernanda assentiu, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Participar do concurso significaria expor suas ideias, as mesmas que Ricardo sistematicamente ridicularizava ao julgamento de toda a empresa. Era arriscado, mas também poderia ser sua chance de finalmente ser ouvida. Enquanto considerava suas opções, notou Ricardo em uma conversa acalorada com Luísa Prado na sala de reuniões. Através das paredes de vidro, podia ver que o assunto parecia tenso. Ricardo gesticulava enfaticamente, enquanto Luísa mantinha aquela expressão impassível que a caracterizava. "O que você acha que está acontecendo?" sussurrou Danilo, que também observava a cena. "Não sei, mas parece que nosso querido diretor está sob pressão", respondeu Fernanda, sem conseguir esconder uma ponta de satisfação. Ao final do dia, quando o escritório já estava quase vazio, Luísa aproximou-se da mesa de Fernanda. "Você vai participar do concurso?" perguntou sem preâmbulos. "Estou considerando", respondeu Fernanda cautelosamente. "Por quê?" Luísa olhou ao redor, certificando-se de que não seriam ouvidas. "Ricardo está nervoso, mais do que o normal. Alguma ideia do motivo?" Fernanda hesitou. Confiava em Luísa. A diretora financeira sempre mantivera uma postura neutra, nem apoiando, nem contestando os métodos de Ricardo.
Talvez ele esteja preocupado com alguns fantasmas do passado, arriscou, observando atentamente a reação da outra. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos de Luísa. Pedro Santana está voltando a São Paulo. Não era uma pergunta. Fernanda não conseguiu esconder sua surpresa. Você o conhece? Todo mundo que está há tempo suficiente nesse mercado conhece a história. Ou pelo menos partes dela. Luísa fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Ricardo construiu sua carreira sobre as ruínas da de Pedro. É um segredo, aberto que poucos têm coragem de mencionar. O que exatamente aconteceu entre eles? Luísa suspirou como se pesasse os riscos de compartilhar aquela informação. Eles desenvolveram juntos um sistema revolucionário de construção modular sustentável há uns 12 anos. Era o projeto de uma vida, econômico, ecológico e perfeitamente adaptável à realidade brasileira. Pedro era o visionário, Ricardo o pragmático que traduzia as ideias em planos executáveis. E então? Então, Ricardo registrou a patente em seu nome apenas, excluindo Pedro. Quando confrontado, alegou que as contribuições do sócio eram meramente conceituais. Uma batalha judicial se seguiu, mas Ricardo tinha conexões poderosas. Pedro perdeu tudo: reputação, dinheiro, oportunidades. Teve que recomeçar do zero no exterior. Fernanda sentiu um nó no estômago. A história era ainda pior do que imaginava. E a patente? O que aconteceu com o projeto? Esse é o detalhe mais irônico. Ricardo nunca o implementou. Engavetou a ideia completamente. Dizem que tinha medo de falhar, de não conseguir executar o conceito sem Pedro. Preferiu enterrar a inovação a arriscar seu prestígio. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com clareza perturbadora. A aversão de Ricardo a ideias inovadoras, seu medo quase patológico de ser superado, sua necessidade constante de diminuir os outros, tudo fazia sentido à luz dessa revelação. Por que está me contando isso agora, Luísa? A diretora financeira a encarou com uma seriedade incomum. Porque Ricardo está em pânico com a possível volta de Pedro. E um Ricardo em pânico é ainda mais perigoso que o normal. Se você planeja entrar nesse jogo, precisa conhecer todas as regras. No dia seguinte, Fernanda tomou sua decisão. Inscreveu-se no concurso interno de inovação, submetendo um projeto aprimorado de seus jardins verticais, agora incorporando elementos dos sistemas hidropônicos que havia desenvolvido em seus estudos pessoais. A reação de Ricardo foi imediata. Convocou-a para sua sala assim que recebeu a notificação da inscrição. "Você realmente acha que tem chance nesse concurso?" perguntou, mal disfarçando o desprezo. "Especialmente com essa ideia que já rejeitei múltiplas vezes?" "Na verdade, Ricardo, acho que tenho excelentes chances", respondeu Fernanda com uma calma que surpreendeu a ambos. "O projeto foi substancialmente aprimorado e acredito que o comitê avaliador verá seu valor." "Comitê avaliador do qual eu faço parte", lembrou ele com um sorriso frio. "Não se esqueça disso." "Não me esqueci. Mas também sei que o júri inclui representantes de todas as diretorias, além de um consultor externo. A menos que você tenha todos em seu bolso, acredito em um julgamento justo." A expressão de Ricardo endureceu. "Você mudou, Fernanda, e não tenho certeza se gosto dessa mudança." "Curioso", respondeu ela, levantando-se para sair. "Eu tenho absoluta certeza de que gosto." Ao sair da sala, sentiu-se trêmula, mas, estranhamente, fortalecida. Cada pequeno ato de resistência parecia restaurar um pouco da confiança que havia perdido ao longo dos anos. O fim de semana passou rapidamente, enquanto Fernanda refinava seu projeto para a apresentação do concurso. Mas sua mente frequentemente divagava para o encontro que teria na segunda-feira. Finalmente conheceria Pedro Santana, o homem que involuntariamente havia se tornado uma peça central no quebra-cabeça que ela tentava montar. Segunda-feira chegou com uma ansiedade palpável. Fernanda pediu a manhã de folga, alegando uma consulta médica. Não queria que Ricardo soubesse de seu encontro com Pedro, pelo menos não ainda. O restaurante Jardineira
escolhido para o almoço, era conhecido por sua arquitetura sustentável e menu orgânico. Fernanda chegou alguns minutos antes do combinado, escolhendo uma mesa discreta no fundo do salão. Carlos Eduardo foi o primeiro a chegar, cumprimentando-a calorosamente. Pedro está a caminho, informou sentando-se. Está extremamente interessado em conhecê-la. Na verdade, ficou bastante intrigado quando mencionei onde você trabalha. Antes que pudesse responder, Fernanda viu um homem de cerca de 50 anos entrar no restaurante. Cabelos grisalhos nas têmporas, postura elegante, olhos vivos que pareciam absorver tudo ao redor. Reconheceu-o imediatamente da foto que havia encontrado, apesar dos anos que haviam se passado. Pedro Santana dirigiu-se à mesa deles com um sorriso caloroso, cumprimentando Carlos com um abraço e então voltando-se para Fernanda. Então você é a engenheira brilhante de quem Carlos não para de falar, disse, estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-la. O prazer é meu, respondeu Fernanda, sentindo-se estranhamente emocionada. Seu trabalho é uma inspiração. Durante a primeira parte do almoço, a conversa manteve-se estritamente profissional. Discutiram o projeto da biblioteca, possíveis implementações dos sistemas hidropônicos, desafios técnicos que precisariam superar. Pedro demonstrava uma agudeza mental impressionante, oferecendo soluções criativas para cada obstáculo mencionado. Foi apenas quando Carlos se ausentou brevemente para atender uma ligação que Pedro finalmente abordou o assunto que pairava sobre eles. Então você trabalha na construtora Horizonte, comentou, seu tom casual contrastando com a intensidade de seu olhar. Como é trabalhar com Ricardo Mendes, desafiador, respondeu Fernanda diplomaticamente. Ele tem métodos peculiares de gestão. Pedro sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Peculiares, uma forma gentil de descrevê-los. Deixe-me adivinhar. Ele sistematicamente desmerece suas ideias, faz você duvidar de suas capacidades e toma crédito por seus sucessos enquanto a culpa por qualquer falha. Fernanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente isso. Como você sabe, porque conheço Ricardo melhor do que a maioria. Fomos como irmãos um dia, sabia? Compartilhamos sonhos, ideias, uma visão de como a construção civil poderia ser transformada no Brasil. Seu olhar tornou-se distante, como se revisitasse memórias dolorosas. Até que o medo dele de ser ofuscado se tornou maior que nossa amizade. Luísa Prado me contou sobre a patente, disse Fernanda suavemente. Pedro a olhou com surpresa. Luísa contou? Isso sim é inesperado. Ela sempre foi pragmática em suas alianças. Acho que ela também está cansada dos métodos de Ricardo. Interessante, murmurou Pedro, parecendo genuinamente intrigado. O império dele pode estar menos estável do que imaginei. Nesse momento, Carlos retornou à mesa e a conversa voltou a temas mais neutros. Mas ao final do almoço, quando estavam se despedindo, Pedro segurou a mão de Fernanda um pouco mais tempo. Estou hospedado no Hotel Unique pelos próximos 10 dias. Se quiser continuar nossa conversa em um ambiente mais privado, estou à disposição. Fernanda assentiu, entendendo a implicação. Havia muito mais a ser discutido, coisas que não poderiam ser ditas na presença de Carlos ou qualquer outra pessoa. Entrarei em contato, prometeu. Ao retornar ao escritório após o almoço, Fernanda encontrou Ricardo esperando em sua mesa, uma expressão tempestuosa em seu rosto. Onde você esteve? Perguntou sem preâmbulos. Tive uma consulta médica, como informei ao RH, respondeu ela, mantendo a voz calma. Curioso, porque recebi uma ligação há pouco de um conhecido que jurou ter visto você almoçando no Jardineira. Seu tom era perigosamente controlado, com Carlos Eduardo Martins e Pedro Santana. O nome foi pronunciado como se fosse uma blasfêmia. Fernanda sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão neutra. E se estivesse? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele claramente esperava negativas, desculpas, talvez até medo. Você não faz ideia de com quem está se envolvendo, disse finalmente, seu tom agora quase ameaçador.
Pedro Santana é um manipulador que destruiu sua própria carreira por arrogância e depois tentou me culpar. Essa é sua versão da história, respondeu Fernanda, sustentando seu olhar. Estou começando a perceber que existem sempre múltiplas perspectivas. Ricardo se aproximou invadindo seu espaço pessoal de uma forma que antes a teria intimidado. Tenha cuidado, Fernanda. Lealdade é algo que valorizo muito. E deslealdade, bem, tem consequências. Com isso, virou-se e saiu, deixando no ar uma ameaça velada que pela primeira vez não a amedrontou. Pelo contrário, apenas fortaleceu sua determinação. Aquela noite, em seu apartamento, Fernanda tomou uma decisão. Enviou uma mensagem para Pedro Santana. Precisamos conversar. Ricardo sabe sobre nosso encontro e está nervoso. Acho que é hora de ouvir sua versão completa da história. A resposta veio quase imediatamente. Amanhã, 20 horas, suíte 1507 do Hotel Unique. Chegou a hora da verdade vir à tona. A suíte 1507 do Hotel Unique oferecia uma vista panorâmica de São Paulo que, àquela hora da noite, transformava a metrópole, caótica em um oceano de luzes cintilantes. Fernanda observava a cidade pela janela enquanto Pedro servia 2 taças de vinho. É irônico, comentou ele, entregando-lhe uma taça. Daqui de cima tudo parece tão organizado, tão planejado, mas sabemos que lá embaixo é pura entropia. Como nossas vidas, respondeu. Fernanda aceitando a bebida. Pedro sorriu, um sorriso melancólico que carregava o peso de memórias dolorosas. Ricardo sempre foi obcecado por controle, desde os tempos da faculdade. Lembra da foto que você encontrou? Naquele dia, havíamos acabado de ganhar um prêmio por um projeto conjunto. Eu tive a ideia. Ele desenvolveu os cálculos estruturais. Uma parceria perfeita. Fez uma pausa tomando um gole de vinho. Pelo menos era o que eu pensava. Durante as 2 horas seguintes, Pedro compartilhou sua história com Fernanda. Contou como ele e Ricardo haviam começado como amigos inseparáveis, complementando-se profissionalmente. Pedro era o visionário, Ricardo o pragmático. Juntos, desenvolveram o sistema modular sustentável, uma abordagem revolucionária que poderia reduzir custos e impacto ambiental em projetos habitacionais. A ideia era democratizar a construção sustentável no Brasil, explicou Pedro. Torná-la acessível não apenas para empreendimentos de luxo, mas para habitações populares, escolas públicas, hospitais. Mas quando o projeto começou a ganhar reconhecimento, a dinâmica entre eles mudou. Ricardo, temendo ficar à sombra do parceiro mais carismático, agiu preemptivamente. Registrou a patente excluindo o nome de Pedro e apresentou o projeto como exclusivamente seu a potenciais investidores. O golpe não foi apenas profissional, foi pessoal, continuou Pedro, a voz agora carregada de emoção contida. Ele era meu melhor amigo, Fernanda, o padrinho do meu casamento. Conhecia minha família, minhas inseguranças, meus sonhos, e usou tudo isso contra mim. O processo judicial que se seguiu foi brutal. Ricardo usou conexões familiares na indústria para isolar Pedro profissionalmente. Espalhou rumores sobre instabilidade emocional, ideias impraticáveis, comportamento errático. Em poucos meses, Pedro viu-se desacreditado no mercado brasileiro. Foi quando decidi recomeçar no exterior. Não por escolha, mas por necessidade. Meu casamento não resistiu à pressão. Perdi contato com muitos amigos. Tive que reconstruir tudo do zero. E o sistema? Foi implementado? Perguntou Fernanda, embora já soubesse a resposta. Nunca. Pedro sorriu amargamente. Ricardo sempre foi excelente em calcular estruturas, mas não tinha a visão necessária para executar o conceito completo. O projeto morreu na gaveta, junto com a nossa amizade. Fernanda absorveu cada palavra, reconhecendo nos relatos de Pedro os mesmos padrões que vivenciava diariamente. A necessidade de Ricardo de diminuir os outros para se sentir superior. Seu medo visceral de inovação. Sua paranoia quanto a possíveis ameaças ao seu status. Por que voltou agora? Perguntou finalmente. Pedro caminhou até a janela,
observando a cidade por alguns instantes antes de responder. Inicialmente, vim apenas para a conferência, mas quando Carlos mencionou seu nome e a empresa onde trabalha, digamos que fiquei curioso para ver como Ricardo estava operando esses dias. Virou-se para encará-la. Nunca imaginei encontrar alguém passando exatamente pela mesma situação que eu vivi. E agora? Agora, Pedro sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez naquela noite. Acredito que o universo nos colocou no mesmo caminho por uma razão. Você tem o concurso de inovação, não é? Fernanda assentiu. Em 2 semanas, Ricardo deixou claro que fará o possível para me sabotar. Típico, Pedro balançou a cabeça. Mas dessa vez, ele não está lidando apenas com você. Estou disposto a ajudar, se você quiser. A oferta pairou no ar carregada de possibilidades. Como exatamente você poderia me ajudar? Perguntou Fernanda cautelosamente. Para começar, posso revisar seu projeto, adicionar alguns insights da minha experiência internacional e, mais importante, seus olhos brilharam com determinação. Posso ser um aliado estratégico contra alguém que conheço melhor que ninguém. Ao retornar para casa naquela noite, Fernanda sentia-se simultaneamente exausta e energizada. A história de Pedro havia ressoado profundamente, confirmando suas suspeitas sobre Ricardo e fornecendo um contexto para o comportamento tóxico que enfrentava diariamente. Nos dias que se seguiram, trabalhou incansavelmente em seu projeto para o concurso. Encontrou-se com Pedro mais 2 vezes, sempre discretamente, incorporando suas sugestões ao conceito original dos jardins verticais. O projeto evoluiu para algo muito além da proposta inicial, transformando-se em um sistema integrado que unia sustentabilidade, estética e funcionalidade de maneiras inovadoras. No escritório, a tensão era palpável. Ricardo intensificou suas críticas, como se pressentisse a ameaça que se formava, mas cada comentário, fácido cada tentativa de desmerecimento, apenas fortalecia a determinação de Fernanda. Ele está tentando te desestabilizar antes do concurso, comentou Danilo, que se tornara um apoio constante nas últimas semanas. É como se soubesse que você tem algo especial. Ele sabe, confirmou Fernanda, e isso o aterroriza. 1 semana antes da apresentação, Fernanda recebeu um e-mail da diretoria. Como parte da banca avaliadora do concurso, haveria um consultor internacional especializado em sustentabilidade urbana. O nome não estava especificado, mas ela não precisava adivinhar. Pedro Santana estaria entre os jurados. No dia seguinte, Ricardo convocou-a para sua sala, o rosto contraído em uma expressão que misturava raiva e pânico mal contido. "O que você está tramando com Pedro Santana?" perguntou sem preâmbulos assim que ela fechou a porta. "Não sei do que você está falando", respondeu Fernanda com calma estudada. "Não insulte minha inteligência. Sei que vocês têm se encontrado. Sei que ele está ajudando com seu projeto para o concurso. E agora, magicamente, ele é incluído como jurado." Ricardo levantou-se apoiando as mãos na mesa. "O que ele quer? Vingança? Usar você como instrumento contra mim?" A acusação era tão hipócrita que Fernanda quase riu. "Talvez ele simplesmente reconheça um bom projeto quando vê um, Ricardo. Algo que você parece incapaz de fazer quando a ideia não vem de você mesmo." O rosto de Ricardo empalideceu, e por um instante, Fernanda vislumbrou o homem por trás da máscara de autoridade. Inseguro, temeroso, obsessivamente preocupado com seu próprio status. "Você não sabe com quem está lidando", disse finalmente, a voz perigosamente controlada. "Pedro Santana é manipulador, vingativo. Vai usar você e descartar exatamente como fez com outros. Curioso, ele diz exatamente o mesmo sobre você." O comentário atingiu Ricardo como um golpe físico. Ele recuou, momentaneamente desarmado. "Retire seu projeto do concurso, Fernanda, por seu próprio bem." "Isso é uma ameaça?" "Um conselho. De alguém que já viu esse filme antes e sabe como termina." Fernanda sustentou seu olhar, sentindo uma calma surpreendente diante da intimidação. "Agradeço o conselho, mas prefiro escrever meu próprio final." Na véspera do concurso, o nervosismo tomou conta de Fernanda.
Apesar da confiança em seu projeto e do apoio de Pedro, sabia que enfrentaria não apenas o escrutínio técnico da banca, mas a hostilidade aberta de Ricardo. Sua apresentação seria a penúltima de 8 finalistas. Assistiu às exposições anteriores com atenção, estudando a reação dos jurados, especialmente de Ricardo e Pedro, sentados em extremidades opostas da mesa de avaliação, evitando cuidadosamente qualquer contato visual entre si. Quando finalmente chegou sua vez, Fernanda sentiu uma estranha serenidade substituir o nervosismo. Caminhou até o centro do auditório, consciente dos olhares que a seguiam. Viu Danilo na plateia, oferecendo um discreto sinal de positivo. Luísa Prado, com sua habitual expressão neutra, porém atenta, e Ricardo, os olhos estreitos em uma concentração hostil. Boa tarde a todos, começou Fernanda, sua voz firme ecoando pelo espaço. Hoje, quero apresentar não apenas um projeto, mas uma visão de como nossas cidades podem evoluir em harmonia com a natureza. Durante os 20 minutos seguintes, expôs seu conceito ampliado de jardins verticais. Não era mais apenas uma questão estética, mas um sistema integrado de sustentabilidade urbana. Os jardins funcionariam como elementos filtrantes do ar poluído, sistemas naturais de refrigeração que reduziriam o consumo energético e produtores de alimentos orgânicos em pequena escala para comunidades locais. Imaginemos São Paulo transformada, continuou, projetando simulações visuais que havia desenvolvido com a ajuda de Pedro. Cada edifício, uma pequena floresta vertical, cada fachada, uma horta comunitária, cada terraço, um oásis urbano. À medida que avançava na apresentação, notou uma mudança na sala. O interesse educado inicial transformava-se em genuíno entusiasmo. Mesmo os diretores mais conservadores pareciam cativados pela visão que ela apresentava, uma visão audaciosa, mas fundamentada em dados sólidos e cálculos precisos. Apenas Ricardo permanecia impassível, seu rosto uma máscara, de desaprovação estudada. Quando chegou o momento das perguntas, foi o primeiro a levantar a mão. Impressionante apresentação, Fernanda. Começou com falsa cordialidade, mas tenho dúvidas sobre a viabilidade econômica. Os custos de implementação e manutenção desses sistemas parecem proibitivos para o mercado brasileiro. Era exatamente o tipo de objeção que Fernanda esperava. Excelente questionamento, Ricardo, respondeu com a mesma cordialidade artificial. Na verdade, os estudos de viabilidade demonstram um retorno de investimento em aproximadamente 3 anos, considerando a economia energética e a valorização imobiliária. Projetou uma série de gráficos detalhados. Além disso, desenvolvemos um modelo de cooperação com prefeituras que pode reduzir custos iniciais através de incentivos fiscais para construções sustentáveis. Ricardo já abriu a boca para contra-argumentar, mas Pedro interveio. Se me permite complementar, disse, inclinando-se para a frente. Implementações similares em Medellín, na Colômbia, e em Singapura demonstraram viabilidade econômica, mesmo em contextos de recursos limitados. O diferencial deste projeto está justamente na adaptação inteligente ao cenário brasileiro. O olhar que Ricardo lançou a Pedro continha anos de ressentimento concentrado, mas estava em minoria. Os demais jurados pareciam convencidos, fazendo perguntas genuinamente interessadas sobre aspectos técnicos e possibilidades de expansão. Ao final de sua apresentação, Fernanda sentiu que havia dado o melhor de si. Independentemente do resultado do concurso, havia recuperado algo muito mais valioso: sua voz, sua confiança, sua capacidade de defender ideias em que acreditava. Após a última apresentação, os jurados retiraram-se para a deliberação. A tensão na sala de espera era palpável, com os finalistas conversando nervosamente enquanto aguardavam o veredito. Você arrasou, disse Danilo, que havia se juntado a ela. Nunca vi a diretoria tão entusiasmada com um projeto. Ricardo não parecia muito feliz, comentou Fernanda, tentando disfarçar sua própria ansiedade. Ricardo nunca está feliz quando não está no controle, respondeu uma voz atrás deles. Era Luísa, com seu habitual ar de quem sabia mais.
do que demonstrava. Mas isso pode estar prestes a mudar. Antes que Fernanda pudesse perguntar o que ela queria dizer, a porta da sala de reuniões abriu-se. Os jurados retornaram e todos foram convidados a voltar ao auditório para o anúncio dos resultados. O diretor-presidente da construtora Horizonte, um homem de 70 anos que raramente se envolvia nas operações diárias, subiu ao palco. Seu rosto, normalmente austero, exibia um sorriso incomum. Hoje testemunhamos o futuro da nossa empresa, começou ele. Cada projeto apresentado demonstrou o talento e a dedicação que tornam a Horizonte líder em seu segmento. Mas um projeto, em particular, capturou não apenas nossa imaginação, mas nosso senso de responsabilidade com as futuras gerações. Fernanda sentiu o coração acelerar. Ao lado, Danilo apertou discretamente sua mão em apoio. O vencedor do concurso de inovação Horizonte 2023, com aprovação unânime da banca avaliadora, é o projeto Jardins Verticais Integrados, de Fernanda Alves. O auditório explodiu, em aplausos. Fernanda permaneceu momentaneamente paralisada, processando a informação. Unânime? Isso significava que até mesmo Ricardo havia votado em seu projeto? Olhou instintivamente em sua direção. Ele não aplaudia, mas sua expressão não era de derrota. Era algo mais complexo, uma mistura de resignação e talvez, seria possível, um lampejo de respeito reluctante. Enquanto caminhava até o palco para receber o prêmio, Fernanda sentiu-se como se flutuasse. Anos de dúvidas, de humilhações, de silenciamento forçado, dissolviam-se naquele momento de reconhecimento público. Parabéns, Fernanda, disse o diretor-presidente, entregando-lhe o troféu de cristal. Seu projeto não apenas venceu o concurso, mas será implementado como piloto no novo empreendimento da Avenida Paulista. E você liderará a equipe de desenvolvimento. Naquele momento, olhando para a plateia que a aplaudia de pé, Fernanda compreendeu que havia conquistado muito mais que um prêmio. Havia recuperado sua voz, seu lugar, seu poder de transformar ideias em realidade. E enquanto Pedro Santana sorria discretamente do fundo do auditório, ela soube que aquela vitória era apenas o começo. Os dias que se seguiram à vitória no concurso trouxeram uma nova realidade para Fernanda. O anúncio de que ela lideraria a equipe de desenvolvimento do projeto piloto na Avenida Paulista causou um rebuliço na hierarquia da construtora Horizonte. De repente, colegas que mal a cumprimentavam nos corredores buscavam sua atenção. Diretores de outros departamentos enviavam e-mails parabenizando-a e sugerindo parcerias. Era como se uma cortina invisível tivesse sido erguida, revelando um mundo de possibilidades que sempre estivera ali, apenas inacessível. É fascinante como o sucesso muda a percepção das pessoas, comentou Danilo, enquanto ajudava Fernanda a organizar sua mudança para a nova sala. Não mais uma baia no espaço aberto, mas um escritório próprio com vista para o Parque Ibirapuera. Fascinante e um pouco deprimente, respondeu ela, desempacotando seus pertences. As mesmas ideias que foram ridicularizadas por anos agora são tratadas como revolucionárias. O importante é que finalmente estão sendo ouvidas. Danilo sorriu, colocando uma pequena planta na mesa dela. Para dar vida ao seu novo espaço. Afinal, você é a rainha dos jardins agora. Fernanda riu, grata pela presença constante de Danilo durante aquela transição. Ele havia sido oficialmente designado como seu assistente no projeto, uma promoção que o jovem engenheiro recebeu com entusiasmo genuíno. A nova posição de Fernanda trazia não apenas prestígio, mas também responsabilidades significativas. O projeto piloto na Avenida Paulista seria um cartão de visitas para a tecnologia dos jardins verticais integrados, potencialmente abrindo portas para implementações em larga escala por todo o país. Precisamos formar uma equipe multidisciplinar, explicou ela durante a primeira reunião oficial do projeto. Engenheiros estruturais, arquitetos paisagistas, especialistas em sistemas hidráulicos botânicos. E quanto ao orçamento? Perguntou Luísa Prado, que agora participava ativamente das decisões relacionadas ao projeto. A diretoria aprovou
Um valor inicial, mas podemos precisar de ajustes à medida que avançamos. Estou finalizando os cálculos detalhados, respondeu Fernanda, mas acredito que conseguiremos otimizar recursos através de parcerias estratégicas. As reuniões sucediam-se em ritmo acelerado. Fernanda descobriu-se em uma posição que jamais imaginara ocupar, tomando decisões que afetariam o futuro da empresa, sendo consultada por executivos seniores, tendo sua opinião não apenas ouvida, mas valorizada. Em meio a essa transformação profissional, havia ainda a questão de Ricardo. Após o concurso, ele adotara uma estranha postura de distanciamento. Não mais atacava abertamente as ideias de Fernanda, mas tampouco oferecia apoio. Observava de longe, como um predador estudando uma presa que subitamente desenvolvera defesas inesperadas. Ele está esperando que você fale, comentou Pedro durante um de seus encontros, agora realizados abertamente em cafés próximos ao escritório. Conheço Ricardo. Ele não aceita derrotas facilmente. Você acha que ele vai tentar sabotar o projeto? Perguntou Fernanda, preocupada. Não abertamente. Não agora que você tem o apoio da diretoria. Mas ficará à espreita, pronto para capitalizar sobre qualquer deslize. A advertência de Pedro provou-se acertada. Durante uma reunião de acompanhamento com toda a diretoria, Ricardo finalmente mostrou suas cartas. Embora o conceito seja indiscutivelmente interessante, começou ele com aquele tom condescendente que Fernanda conhecia tão bem, tenho sérias preocupações quanto à escala de tempo proposta. 3 meses para o protótipo funcional me parece otimista demais. Antes que Fernanda pudesse responder, ele projetou um gráfico complexo na tela. Minha equipe fez uma análise de risco detalhada. Segundo nossas estimativas, o cronograma realista seria de, no mínimo, 6 meses. E isso considerando condições ideais. Era uma manobra clássica, parecer colaborativo, enquanto minava a confiança no projeto. 6 meses significariam perder a janela de lançamento planejada, que coincidiria estrategicamente com a Semana Internacional de Arquitetura Sustentável. Fernanda sentiu os olhares da diretoria voltarem-se para ela, avaliando sua reação. O velho pânico ameaçou emergir, aquela sensação familiar de ser encurralada sem saída. Mas algo havia mudado dentro dela. Agradeço a análise, Ricardo, respondeu com calma, levantando-se. Posso ver o modelo que sua equipe utilizou para chegar a essas conclusões? A pergunta pegou-o desprevenido. Claramente não esperava um questionamento direto à metodologia. É um modelo proprietário que desenvolvemos para a avaliação de projetos complexos, respondeu, visivelmente desconfortável. Entendo. Sem acesso ao modelo, fica difícil avaliar a precisão das estimativas. Fernanda virou-se para os demais diretores. O que posso oferecer são dados concretos de implementações similares. Com alguns toques no tablet, projetou seus próprios gráficos. Estes são cronogramas reais de projetos similares em Singapura e Medellín. Como podem ver, o tempo médio de implementação foi de 2,8 meses. Considerando as particularidades do nosso contexto, adicionamos uma margem de segurança, chegando aos 3 meses propostos. O diretor-presidente, que observava a interação, com interesse interveio. Fernanda, você está confiante que pode entregar no prazo original? Absolutamente, senhor. E estou disposta a documentar cada etapa do processo para que sirva de modelo para futuras implementações. O idoso executivo assentiu satisfeito. Então manteremos o cronograma original. Ricardo, sua equipe pode contribuir com a análise de riscos, mas a palavra final sobre o projeto será de Fernanda. O rosto de Ricardo endureceu momentaneamente, mas ele conseguiu manter a compostura profissional. Como quiser, senhor presidente. Ao sair da sala de reuniões, Fernanda foi abordada por Luísa Prado. Impressionante como você lidou com isso, comentou a diretora financeira. Poucos meses atrás você teria se encolhido diante de um confronto com Ricardo. Poucos meses atrás eu não sabia do que era capaz, respondeu Fernanda com um sorriso.
Naquela mesma tarde, enquanto revisava especificações técnicas em sua sala, Fernanda recebeu uma visita inesperada. Cristina Rocha, engenheira ambiental recém-contratada, bateu timidamente à porta entreaberta. "Posso falar com você um minuto?" "Claro, entre", convidou Fernanda, indicando a cadeira à sua frente. Cristina entrou, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Era uma mulher de cerca de 30 anos com expressão inteligente e postura ligeiramente defensiva. Primeiro, queria dizer que sua apresentação no concurso foi inspiradora. Seu projeto foi parte do motivo pelo qual aceitei a oferta da Horizonte. "Obrigada", respondeu Fernanda, genuinamente tocada. "Como posso ajudá-la?" Cristina hesitou, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. "É sobre o departamento, onde fui alocada. Trabalho diretamente sob supervisão de Ricardo Mendes e..." Fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Digamos que a realidade tem sido bastante diferente do que me foi prometido durante o processo seletivo." Fernanda sentiu um nó no estômago. Conhecia exatamente o que a jovem engenheira estava experimentando. Ele tem minado suas ideias, criticado seu trabalho publicamente, atribuído a outros o mérito de suas contribuições? Os olhos de Cristina se arregalaram ligeiramente. "Sim, tudo isso, como você sabe. Porque passei 7 anos na mesma posição", respondeu Fernanda suavemente. "E não fui a primeira, nem você será a última, a menos que algo mude." Naquela conversa, que se estendeu por mais de 1 hora, Fernanda ouviu relatos dolorosamente familiares. Cristina descreveu o ambiente tóxico do departamento, onde Ricardo sistematicamente diminuía contribuições femininas enquanto promovia engenheiros homens com metade da qualificação. Como questionamentos técnicos eram tratados como insubordinação. Como ideias inovadoras eram sufocadas em favor de abordagens comprovadas. "Não sei quanto tempo vou aguentar", confessou Cristina. "Amo o que faço, mas sinto que estou perdendo minha paixão um pouco a cada dia." As palavras atingiram Fernanda profundamente. Quantas outras Cristinas existiam na empresa? Quantos talentos estavam sendo desperdiçados? Quantas vozes silenciadas? "Não, está sozinha", disse finalmente. "E talvez seja a hora de todos que passaram ou estão passando por isso se unirem." Nos dias seguintes, Fernanda começou a notar um padrão. Funcionários de diversos departamentos, principalmente mulheres e profissionais mais jovens, encontravam desculpas para passar por sua sala, iniciar conversas aparentemente casuais que inevitavelmente derivavam para desabafos sobre a cultura tóxica da empresa. "É como se sua vitória tivesse aberto uma comporta", comentou Danilo, enquanto eles trabalhavam até tarde em uma noite. "As pessoas finalmente sentem que podem falar." Fernanda assentiu pensativa. "O problema é maior do que Ricardo. É toda uma cultura que permite que pessoas como ele prosperem enquanto minam os demais." Foi durante uma dessas conversas noturnas com Danilo que a ideia começou a tomar forma. A princípio, apenas como um conceito vago, um grupo de apoio informal talvez, mas à medida que mais colegas compartilhavam suas experiências, Fernanda percebeu que havia potencial para algo muito maior. "E se criarmos um coletivo dentro da empresa?", propôs ela durante um almoço com Cristina e outros 3 colegas que haviam se aproximado recentemente. "Um grupo formal que possa advocar por práticas de gestão mais saudáveis, transparência nas promoções, valorização de ideias inovadoras, independentemente de quem as propõe." "A diretoria nunca aprovaria", argumentou Paulo, um arquiteto sênior que sofria silenciosamente sob a gestão opressiva de outro diretor aliado de Ricardo. "Não precisamos de aprovação para nos organizarmos", respondeu Fernanda. "E se apresentarmos propostas concretas apoiadas em dados e exemplos de outras empresas do setor, será difícil ignorar." A ideia ganhou momentum rapidamente. Em 2 semanas, o que começara como conversas informais transformou-se em um movimento estruturado. Batizaram-no de Horizonte Colaborativo, um nome suficientemente neutro para não levantar suspeitas imediatas, mas que carregava a essência do que buscavam. Uma empresa onde colaboração genuína substituísse competição,
predatória. O grupo passou a reunir-se semanalmente, alternando entre espaços dentro e fora da empresa. Documentaram casos de abuso de poder. Compilaram estatísticas sobre disparidades de gênero nas promoções. Pesquisaram exemplos de empresas do setor que haviam implementado com sucesso práticas mais inclusivas. Luísa Prado, surpreendentemente, tornou-se uma aliada silenciosa, oferecendo orientação estratégica sem se envolver diretamente. A diretoria não é monolítica como vocês imaginam, explicou ela durante um café com Fernanda. Há quem reconheça que nossos métodos de gestão estão desatualizados, que estamos perdendo talentos para concorrentes com ambientes mais saudáveis. Vocês não estão sozinhos. O apoio velado de Luísa foi crucial para o passo seguinte. Com sua orientação, o Horizonte Colaborativo preparou um documento abrangente intitulado Caminhos para a Excelência, Proposta de Transformação Cultural na Construtora Horizonte. O documento não atacava indivíduos específicos, mas apresentava evidências concretas de como práticas tóxicas impactavam negativamente a produtividade, a inovação e a retenção de talentos. O timing é perfeito, comentou Pedro Santana, que acompanhava o movimento com interesse, embora mantivesse distância para não comprometer a legitimidade interna da iniciativa. Com o seu projeto ganhando visibilidade e apoio da diretoria sênior, Ricardo está mais vulnerável do que jamais esteve. A primeira apresentação formal do Horizonte Colaborativo ocorreu durante um workshop de integração que reunia funcionários de todos os níveis hierárquicos. Fernanda, como líder do movimento, assumiu o palco com uma confiança que teria sido impensável meses antes. Estamos aqui hoje não para apontar dedos ou atribuir culpas, começou ela, olhando diretamente para a plateia que incluía Ricardo e outros diretores, mas para propor um novo caminho. Um caminho onde o mérito seja reconhecido independentemente de quem o apresenta, onde inovação seja celebrada, não temida, onde colaboração substitua intimidação. Ao longo de 20 minutos, apresentou dados, testemunhos anônimos e propostas concretas de mudança. A sala, inicialmente tensa, gradualmente absorvia cada palavra, muitos funcionários assentindo em reconhecimento às situações descritas. Este não é um movimento contra a empresa, concluiu Fernanda. Pelo contrário, é um movimento a favor de uma construtora Horizonte mais forte, mais inovadora e mais humana. Quando terminou, algo extraordinário aconteceu. Um aplauso começou timidamente no fundo da sala, rapidamente crescendo em intensidade até se tornar uma ovação. Funcionários levantavam-se, alguns com lágrimas nos olhos, outros trocando olhares de reconhecimento e alívio. Era como se uma represa invisível tivesse se rompido, liberando anos de frustração reprimida e esperança contida. Ricardo, sentado na primeira fileira, mantinha uma expressão impassível, mas Fernanda podia ver em seus olhos algo que nunca havia notado antes: incerteza. Pela primeira vez, ele enfrentava uma força que não podia simplesmente intimidar ou diminuir. Ao final do evento, o diretor-presidente aproximou-se de Fernanda, seu rosto habitualmente austero suavizado por um sorriso contemplativo. Impressionante apresentação, comentou ele. Reconheço que muitas das questões levantadas merecem nossa atenção. Gostaria de discutir suas propostas em maior detalhe na próxima reunião de diretoria. Era mais do que Fernanda ousara esperar. O convite para apresentar diretamente à diretoria significava que o movimento havia transcendido o status de reclamações de funcionários para se tornar uma questão estratégica para a empresa. Enquanto o auditório esvaziava, Fernanda notou Ricardo parado sozinho em um canto, observando-a com uma expressão complexa. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Não havia mais a arrogância habitual em seus olhos, nem o desprezo. Havia algo mais. Uma compreensão relutante de que a maré havia mudado irrevogavelmente. Naquela noite, reunida com o núcleo do Horizonte Colaborativo em um bar próximo ao escritório, Fernanda permitiu-se finalmente celebrar. Por uma nova Horizonte,
brindou Danilo, erguendo seu copo. Por todas as vozes que foram silenciadas, acrescentou Cristina. E por todas que agora serão ouvidas, completou Fernanda, sentindo-se simultaneamente exausta e eletrizante. O telefone de Fernanda vibrou com uma mensagem de Pedro. Parabéns pela coragem. Este é apenas o começo. Estou à disposição para o próximo capítulo. Olhando para seus colegas, seus aliados, seus amigos, Fernanda soube que ele estava certo. Era apenas o começo de uma transformação muito maior do que jamais imaginara possível. 6 meses se passaram desde a apresentação do Horizonte Colaborativo para a diretoria. 6 meses de transformações que ultrapassaram as expectativas mais otimistas de Fernanda. A empresa, que outrora fora um campo de batalha emocional, agora respirava um ar diferente. Não perfeito, não totalmente transformado, mas inequivocamente mudado. Naquela manhã ensolarada de primavera, Fernanda observava de uma plataforma temporária a fachada quase concluída do projeto piloto na Avenida Paulista. Os jardins verticais integrados haviam tomado forma, transformando o antigo edifício cinzento em uma explosão de verde e vida. Plantas nativas cascateavam dos módulos hidropônicos estrategicamente posicionados, criando um mosaico vivo que mudava sutilmente com a brisa. É ainda mais impressionante do que nas simulações, comentou Danilo, agora oficialmente gerente assistente do projeto. Uma promoção que refletia seu talento real e não conexões políticas. E estamos 3 dias adiantados em relação ao cronograma, acrescentou Fernanda com um sorriso, consultando seu tablet. As medições de eficiência energética já mostram uma redução de 27% no consumo do ar-condicionado, mesmo antes da cobertura completa. Um grupo de jornalistas circulava pela base do edifício, fotografando e filmando o que já estava sendo chamado de marco na arquitetura sustentável brasileira. A inauguração oficial seria em 2 semanas, coincidindo com a Semana Internacional de Arquitetura Sustentável, trazendo visibilidade global ao projeto. Fernanda, uma voz familiar a chamou. Era Pedro Santana, que havia permanecido em São Paulo muito além do planejado inicialmente, tornando-se um mentor e aliado constante. "O que achou?" perguntou ela, indicando a fachada verde que se erguia diante deles. "Excepcional", respondeu ele com um genuíno entusiasmo. "Você conseguiu o que eu apenas sonhei há anos atrás: integrar completamente sustentabilidade e funcionalidade em um sistema economicamente viável." Pedro fizera questão de enfatizar publicamente em cada entrevista que o mérito do projeto era inteiramente de Fernanda. Sua presença tinha sido apenas como consultor, um guia ocasional para uma visão que já existia plena na mente dela. "Não teria chegado aqui sem você", disse Fernanda com sinceridade. "Você teria encontrado outro caminho", respondeu ele. "Pessoas como você sempre encontram." A conversa foi interrompida pela chegada de Luísa Prado, elegante como sempre, em seu terno impecavelmente cortado. "A imprensa está ansiosa por uma declaração sua, Fernanda, e o diretor-presidente acaba de chegar para uma inspeção preliminar." Fernanda assentiu, respirando fundo para acalmar o ligeiro nervosismo que ainda sentia diante de holofotes. Esse era um aspecto de sua nova posição que ainda exigia adaptação. Ser constantemente solicitada, ter suas palavras amplificadas, carregar a responsabilidade de representar não apenas a si mesma, mas uma visão de futuro. Enquanto se dirigia ao pequeno palanque montado para entrevistas, avistou uma figura familiar observando à distância. Ricardo Mendes, mais magro e visivelmente menos imponente do que há 6 meses, mantinha-se à margem do grupo principal. Seu poder dentro da empresa havia diminuído consideravelmente, desde as mudanças implementadas após as propostas do Horizonte Colaborativo. Não havia sido uma queda abrupta. Não houve demissão espetacular, nem confronto final como em filmes dramáticos. A transformação ocorrera gradualmente, através de novas políticas de avaliação de desempenho que valorizavam colaboração acima de competição predatória,
de processos transparentes para promoções, de canais seguros para denúncia de comportamentos abusivos. Ricardo não se adaptara bem ao novo ambiente. Suas táticas habituais de intimidação e desmerecimento tornaram-se cada vez mais evidentes e inaceitáveis sob a nova cultura organizacional. Gradualmente perdeu aliados, influência e, finalmente, seu cargo de diretor. Agora ocupava uma posição lateral, ainda respeitado por sua expertise técnica, mas sem a autoridade que um dia exercera como arma. Fernanda, pode nos dizer como surgiu a ideia dos jardins verticais integrados? Perguntou uma jornalista do canal Futura, aproximando um microfone. A ideia nasceu da observação de uma contradição urbana, respondeu Fernanda, encontrando com naturalidade as palavras que antes teriam ficado presas em sua garganta. Nossas cidades crescem verticalmente, enquanto o verde recua horizontalmente. Os jardins verticais são uma reconciliação dessa contradição. Trazemos a natureza para o único espaço que ainda temos em abundância nas metrópoles: as fachadas dos edifícios. As perguntas continuaram e Fernanda respondeu a todas com a confiança tranquila que agora a caracterizava. Falou sobre os aspectos técnicos do projeto, sobre as perspectivas de replicação em outros edifícios, sobre o impacto ambiental e social esperado. E quanto à resistência inicial dentro da própria empresa? Perguntou um repórter mais incisivo. É verdade que seu projeto foi inicialmente rejeitado pela diretoria? Um silêncio tenso se instalou. A pergunta tocava em um ponto sensível que todos conheciam, mas que raramente era mencionado publicamente. Fernanda viu, pelo canto do olho, Ricardo enrijecendo a postura. O caminho da inovação nunca é linear, respondeu diplomaticamente. Qualquer ideia que desafia o status quo naturalmente encontra resistência inicial. O importante é que a construtora Horizonte, como organização, demonstrou capacidade de evolução. Hoje, não apenas apoia este projeto, mas está implementando uma transformação cultural que valoriza todas as vozes criativas dentro da empresa. A resposta foi recebida com aprovação silenciosa por parte da diretoria presente. Era factual sem ser acusatória, honesta sem ser vingativa. Fernanda havia aprendido que a verdadeira liderança não se construía sobre a humilhação de oponentes, mas sobre a capacidade de elevar todos ao redor. Após a coletiva, enquanto os jornalistas se dispersavam e os executivos conversavam em pequenos grupos, Fernanda sentiu uma presença ao seu lado. Era Ricardo, aparentemente determinado a ter uma palavra com ela em particular. Projeto impressionante, disse ele após um momento de silêncio desconfortável. Devo admitir que não acreditei que seria viável na escala proposta. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de Ricardo era o mais próximo disso que alguém poderia esperar. Obrigada, respondeu Fernanda simplesmente, sem demonstrar surpresa ou satisfação excessiva com o reconhecimento tardio. Você trabalhou com Pedro Santana, continuou ele. Não uma pergunta, mas uma constatação. Ele foi um consultor valioso, confirmou Fernanda. Tem uma visão extraordinária sobre sustentabilidade urbana. Ricardo assentiu lentamente, como se processasse uma verdade difícil. Ele sempre teve, mesmo quando éramos jovens. Fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. Cometi erros, Fernanda. Erros que custaram caro, não apenas a outros, mas a mim mesmo. A confissão surpreendeu Fernanda. Em todos os anos que trabalhara sob Ricardo, jamais o ouvira admitir qualquer falha, por menor que fosse. Todos cometemos erros, respondeu ela diplomaticamente. O importante é o que aprendemos com eles. Algumas lições demoram demais para serem aprendidas, disse ele, com uma amargura que parecia dirigida principalmente a si mesmo. De qualquer forma, vim apenas para reconhecer seu trabalho. Você provou que eu estava errado, e há certo mérito em ser capaz de admitir isso. Com um breve aceno, afastou-se, a postura ainda rígida, mas de alguma forma diminuída, como se carregasse um peso invisível. Observando-o partir, Fernanda sentiu uma emoção complexa. Não exatamente pena, nem certamente satisfação com sua queda,
mas algo mais próximo da compreensão. Ricardo era, em muitos aspectos, uma vítima de seu próprio medo. Medo de ser superado, medo de mudanças, medo de perder controle. Um medo que o havia transformado de um engenheiro brilhante em um tirano mesquinho. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Pedro, aproximando-se. Estava pensando em círculos, respondeu Fernanda. Como facilmente poderíamos ter trocado de lugares, Ricardo e eu. Como o medo pode nos transformar? Pedro assentiu, compreensivo. A diferença é que você escolheu enfrentar o medo, não se render a ele. Fez uma pausa, olhando para o edifício verde que se erguia diante deles. Falando em escolhas, recebi um convite interessante que gostaria de compartilhar com você. Nas semanas seguintes, enquanto o projeto Jardins Verticais recebia aclamação nacional e internacional, Fernanda encontrava-se diante de uma encruzilhada profissional. O convite que Pedro mencionara era para que ela se juntasse a um grupo de especialistas reunidos pela ONU para desenvolver diretrizes de sustentabilidade urbana para países em desenvolvimento. Paralelamente, o horizonte colaborativo havia evoluído de um movimento interno para uma iniciativa formal dentro da empresa, com orçamento próprio e mandato para implementar mudanças estruturais na cultura organizacional. A diretoria havia oferecido a Fernanda a liderança dessa iniciativa, com a promessa de eventual assento no conselho. É uma escolha impossível, desabafou ela com Danilo durante um café após a cerimônia de inauguração do edifício na Avenida Paulista, evento que atraíra autoridades municipais e celebridades engajadas em causas ambientais. Por que precisa ser uma escolha? Questionou Danilo. Por que não ambos? A pergunta ficou ressoando na mente de Fernanda nos dias que se seguiram. Por que não ambos? Por que limitar-se a um único caminho quando havia potencial para algo maior? Foi durante uma conversa com Luísa Prado que a ideia começou a tomar forma. A construtora Horizonte poderia se beneficiar enormemente de uma conexão formal com essas diretrizes da ONU, comentou a diretora financeira. Posicionar-nos-ia como pioneiros em sustentabilidade não apenas no Brasil, mas globalmente. Você está sugerindo que eu poderia representar a empresa no comitê da ONU? Estou sugerindo algo mais ambicioso, respondeu Luísa com um brilho estratégico no olhar. Uma nova divisão dentro da Horizonte, focada exclusivamente em projetos sustentáveis e inovação social. Uma divisão que você lideraria, com autonomia para desenvolver parcerias internacionais, incluindo este projeto, com a ONU. A proposta era audaciosa, mas fazia sentido estratégico tanto para a empresa quanto para Fernanda. Permitiria que ela expandisse sua visão muito além de um único projeto, influenciando a abordagem da construtora como um todo, enquanto mantinha a conexão com iniciativas globais. Após semanas de negociações e planejamento, a Horizonte Verde foi oficialmente anunciada, uma divisão autônoma dentro da construtora Horizonte, dedicada ao desenvolvimento e implementação de soluções sustentáveis para o ambiente construído. Fernanda Alves foi nomeada diretora executiva, reportando-se diretamente ao conselho. Sua primeira iniciativa foi estabelecer um programa de mentoria para jovens engenheiras e arquitetas, inspirado em sua própria jornada. O programa, batizado de Vozes do Futuro, oferecia não apenas orientação técnica, mas também ferramentas para que mulheres navegassem os desafios específicos de um setor tradicionalmente dominado por homens. Estamos criando um espaço onde ideias inovadoras não são temidas, mas celebradas, explicou Fernanda durante o lançamento do programa, onde diferentes perspectivas não são vistas como ameaças, mas como fontes de criatividade e resiliência. Entre as primeiras mentoras convidadas estava Cristina Rocha, agora gerente de projetos ambientais, cuja transformação de funcionária, intimidada a líder confiante, espelhava, em menor escala, a própria jornada de Fernanda. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Fernanda preparava-se para sua primeira viagem internacional como representante da Horizonte Verde no comitê, da ONU recebeu uma visita inesperada. Danilo entrou em sua sala com uma expressão enigmática. "Tem alguém aqui que quer falar com você",
anunciou, um sorriso contido nos lábios. Por um momento, Fernanda imaginou que seria Ricardo, talvez com alguma objeção de última hora, ao seu novo papel. Mas a pessoa que entrou em seguida fez seu coração saltar uma batida. Era uma jovem de aproximadamente 25 anos, com uma postura que misturava determinação e nervosismo. Trazia consigo uma pasta que Fernanda reconheceu imediatamente, o formato padronizado utilizado para submissões ao programa de inovação da empresa. Boa tarde, doutora Alves, começou a jovem, a voz ligeiramente trêmula, mas firme. Meu nome é Mariana Santos, sou engenheira ambiental recém-contratada. Tenho um projeto que gostaria de apresentar para a consideração da Horizonte Verde. Olhando para aquela jovem profissional, tão similar ao que ela mesma fora anos atrás, cheia de ideias e esperanças facilmente esmagáveis, Fernanda sentiu o ciclo se completar. De alguma forma, todas as humilhações, todas as lutas, todos os momentos de quase desistência haviam levado a a oportunidade de ser para outros o que Pedro Santana fora para ela, uma voz de reconhecimento, quando todas as outras eram de dúvida. Sente-se, Mariana, convidou com um sorriso genuíno. Estou ansiosa para ouvir suas ideias. Enquanto a jovem engenheira abria sua apresentação, Fernanda notou pela janela o edifício dos jardins verticais ao longe, suas paredes verdes brilhando sob o sol da tarde. Um lembrete constante de que ideias, quando nutridas adequadamente, podem transformar não apenas construções, mas vidas inteiras. E enquanto a voz entusiasmada de Mariana preenchia a sala, com visões de um futuro sustentável, Fernanda soube, com clareza cristalina, que sua verdadeira missão estava apenas começando. Não era apenas construir edifícios verdes, mas cultivar um ambiente onde vozes criativas pudessem florescer sem medo. Na parede de sua nova sala, emoldurada discretamente, havia uma pequena nota manuscrita que Pedro Santana lhe dera no dia da inauguração. Lembre-se sempre, o maior ato de coragem não é enfrentar aqueles que nos oprimem, mas garantir que ninguém mais precise enfrentar o mesmo. Era uma promessa que Fernanda pretendia cumprir, um dia de cada vez, uma voz de cada vez transformando ciclos de opressão em círculos de inspiração, não apenas na construtora Horizonte, mas em toda parte onde sua influência pudesse alcançar. E quando as primeiras cidades brasileiras começassem a se transformar em paisagens mais verdes e humanas, quando jovens profissionais pudessem contribuir sem medo, quando a sustentabilidade não fosse mais vista como um luxo, mas como